Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Marcelo respondendo a uma pergunta aí de muitos. Qual o maior defeito que aparece no compressor de geladeira, no motor de geladeira, freezer, cervejeira e tudo mais? E eu tenho certeza que vai pegar muitos aí essa dica. Quando você é chamado para ir na casa do cliente, né, que geralmente o diagnóstico é gostoso na oficina, mas você está lá na casa do cliente, ele quer saber o que é um defeito. E você dá partida lá na geladeira, média amperagem, a amperagem vai lá em cima e desarma o protetor térmico. Tec, fica lá, tec. De repente ele pega, dá partida, esquenta um pouquinho. Você vai testar, será que é o motor? Será que é o relé? Será que é o capacitor? Quando usa capacitor? Será que esse protetor está ruim? Ou algum outro defeito em placa, né? Quando o produto o refrigerador usa placa eletrônica. Pode ser um simples sensor. Mas o maior problema é o diagnóstico de relé. Então os bornes do motor, já deixei um tirado aqui para vocês verem, ele pode vir assim, protetor embaixo, né? E o lugar de pôr o relé em cima, ou assim, protetor em cima e o relé e partida embaixo, certo? Se você aprender a fazer esse diagnóstico, a fazer a leitura ômica do protetor para a partida do protetor para o trabalho, você faz esse diagnóstico preciso, porque muitas vezes é um relé. E uma coisa que nós batemos, nós falamos aí muitas vezes, é tão repetitivo, né? Mas vou falar mais uma vez sobre o assunto. Conforme a corrente ômica, porque nós temos aqui 3 pinos, uma bobina, né? Um resistor maior, que é o trabalho, e um resistor menor, que é a partida, que é a bobina auxiliar. Nós já demonstramos lá, nós já falamos isso aqui, né? Vamos dizer aqui, ó. Os 3 pinos ali. Protetor, partida e trabalho, certo? Sempre sentido anti-horário. Quando nós falamos de resistor, o pessoal fala qual a resistência? Resistência é o resultado. Na bobina principal, vou fazer ela maior aqui assim, tá? Aqui é um resistor. Ela vai dar um valor ômico, um valor ômega, né? Um valor de ohms. E aqui existe também um resistor, fazer ele menorzinho, certo? Que ele também vai dar um valor ômico, um valor que nós não sabemos. Se você tiver esse parâmetro pela fabricante, é como saber o cálculo dos dois, o valor dos dois resistores, que é a resistência. Resistência é o valor do resistor. Ou o guia, que nós lançamos aí, o guia de auxílio. Se você tiver esses valores, você já vai ver que esse motor seu está 100%. Então, o que nós fizemos lá? Partida direta com segurança, não na chave ali, arriscando dar choque em alguém que estiver perto, saindo faísca. Já, você vai ter um parâmetro para dar partida, para saber se o problema está no teu relé, né? No caso, dispositivo de partida, PTC, que nós chamamos aí de relé, né? De certa forma. Ou até mesmo no amperométrico. Ele pode estar com problema nos contatos dele. Quando ele fecha a partida, ele passa do trabalho para a partida aqui, ó. Ele fecha um curto daqui para cá, ele dá partida, mas depois ele cai, certo? Senão o motor vai queimar. Então, muitas vezes, se o seu dispositivo de partida, que é o relé, está com problema, esse motor ele vai ficar em looping, ele vai ficar tentando dar partida e não consegue dar partida. Mas aí vem o que eu estou dizendo a resposta, não é só saber qual o maior defeito. É falado, né? É dito pela maioria, e eu falava que era 50%, mas já estou subindo aí para 70%, 80% dos mecânicos de refrigeração, que relé PTC é universal, é um para todos, ó, de um 12avos até um terço, isso aqui serve para todos. Se você fizer a leitura ômica, da corrente ômica,
de um compressor de um dozeavos é diferente de um terço, é diferente de um oitavo, é diferente de um sexto. Como o dispositivo de partida pode ser um só para todos? E como que, tanto faz ser 127 ou 220, ele pode ser um dispositivo para todos? Não tem como. Se você for ver nos filamentos do amperométrico, ele é diferente até na bitola do fio. Então ele não pode ser universal. E no caso, a partida por PTC também não pode ser universal. Cada um tem a sua relação ômica, a sua quantidade. Quando você dá partida, ele está frio, o relé está frio, então ele é condutor daqui para cá. Ó. Daqui para cá, ele conduz e ele dá partida, ele atraca. Quando ele esquenta, ele se torna isolante. Quimicamente, ele se torna um isolante. Então, o que acontece? Inclusive, me sugeriram aí de outro canal, pegando aqui quando ele não dá partida, pega aqui um capacitorzinho de fase, né? Você coloca de um lado e coloca do outro, aí ele vai dar partida. É claro, o isolante térmico dele que isolou para uma proteção, né, até mesmo do sistema, vai dar partida pelo capacitor. Vai dar partida normalmente, como se fosse uma partida direta. Mas é errado. Então, o certo é você descobrir, você identificar qual o relé certo. Exemplo, compressores Embraco, final, você lê lá 80 HLR, HLP, CLP. A última letra P direciona que o relé usado nesse produto é PTC. HLR termina em R, então é amperométrico, já está direcionado para isso. Agora qual? Aí você vai pela potência. Se ele é de 1/4, você vai usar o relé convencional, que seria de 1/4. Cada um tem, mesmo o PTC ou amperométrico, tem a sua numeração. Se ele é PTC, você vai usar o convencionado para ele. Se é um terço, é um terço. Se é um meio, é meio HP. Se ele é um oitavo, ele é um oitavo de HP, assim por diante. Cada produto tem a sua numeração. Todo relé, ele traz, atrás dele, ó, a Embraco traz 9 dígitos para direcionar qual a numeração exata desse relé para você direcionar ele para o produto certo. Muitas pessoas às vezes nem querem seguir muito o que diz o manual. Agora, o que você prefere? Ficar no ostracionismo escondido? A diferença de conhecer esses detalhes vai transformar você do mecânico de refrigeração para aquele técnico mesmo, até mesmo um eletrotécnico conhecendo essas grandezas. O maior defeito que pessoas condenam compressores que não têm defeito é relé. Isso aí está respondida a pergunta. Eu espero encontrar vocês em uma próxima aula, espero ter ajudado vocês aí. Um abraço.